Bom, hoje a gente encerra a disciplina de Romanos, tá? Então, a minha ideia é a gente trabalhar aí os dois capítulos que faltam. Só para a gente se situar, nós vimos de maneira bem breve a questão do capítulo 6 e do capítulo 7 de Romanos, tá? Então vamos só relembrar aqui a estrutura da carta aos Romanos. Paulo ele inicia a carta com a sua costumeira saudação, mostrando as suas credenciais, e ele fala que ele é apóstolo separado por Deus para pregar o evangelho de Jesus. E aí ele começa a explicar de forma introdutória ali o que é o evangelho de Jesus. No final do capítulo 1, nós temos o que podemos dizer que é a chave para entendermos a carta aos Romanos, quando no versículo 16 e 17, Paulo vai dizer que não se envergonha do evangelho, porque esse evangelho que ele vai anunciar e esse evangelho que é Jesus, é o poder de Deus para a salvação, daquele que crê, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, e ele vai dizer que a justiça de Deus ela é revelada no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí, Paulo, usando, como eu falei ali, o recurso do diatribe, né, aquele recurso retórico ali de fazer uma pergunta e já dar a resposta para ela, ele vai começar a explicar, né, o que é, por que esse evangelho, aliás, por que a justiça de Deus é revelada no evangelho. E aí Paulo ele vai falar justamente o quê? Da ira de Deus, o problema que cobre toda a humanidade. Então o homem está debaixo da ira de Deus e a ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade. E do versículo 18 até o versículo 28, né? 28 não, até o 32, Paulo ele vai falar daquelas pessoas que são depravadas, né? O que John Stott chama dos hedonistas, são aquelas pessoas que se entregaram realmente aos seus desejos, às suas paixões carnais, e eles estão debaixo da ira de Deus por conta disso. No capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 16, Paulo ele vai tratar agora com os gentios, que podiam se dizer assim, os legalistas, né? Que seriam aqueles que olhariam assim para o primeiro grupo e falavam, então eu estou livre dessa condenação, porque eu não faço nada disso que esse pessoal faz, né? Eu vivo uma vida correta, vou do meu trabalho para casa, não me envolvo com prostituição, não me envolvo com promiscuidade, nem nada disso. E aí, depois Paulo vai falar que estes também são indesculpáveis diante de Deus, porque muitas vezes não praticando, mas no próprio coração eles já desejam e pecam. Depois disso ele vai dizer os judeus, porque aí você teria outro grupo ali que ia dizer, não, olha, eu não sou que nem os hedonistas, eu também não sou que nem esses legalistas aí, esses religiosos, eu sou do povo de Israel, o povo escolhido de Deus, né, a quem foi dado a lei, a quem repousa os profetas, os patriarcas e tudo mais. Paulo vai dizer, não, você também está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque você sabe o que a lei diz e não pratica o que a lei diz. E aí, no capítulo 3, Paulo ele vai começar a trabalhar a questão do problema. Ora, hedonistas, legalistas e judeus, todos estão debaixo da ira de Deus. E aí? E aí Paulo ele vai dizer, olha, que não existe vantagem alguma para fugir da ira de Deus, em ser judeu, em ser circuncidado, em obedecer ritualificamente a lei, tá? Não tem vantagem nenhuma disso daí. Por quê? Porque a própria Escritura vai revelar que não existe um justo sequer. Não há um justo na face da terra, né? E por causa disso Deus julgará o mundo. E aí vem a pergunta, né? Está Paulo, então se todo mundo está debaixo da ira de Deus, nós temos um problema sério aqui. Como é que nós podemos então nos salvar? Como é que nós podemos obter essa salvação e sair desse status de estar debaixo da ira de Deus? E aí Paulo no versículo 21, do capítulo 3, paz, Melba, ele vai trabalhar justamente a nossa tão
graciosa doutrina da justificação pela fé. Da justificação pela fé. Né? Então ele vai dizer que o meio pelo qual nós saímos da ira de Deus é justamente por meio da justificação pela fé. Abre espaço aí para a coleguinha. Chegue, meu filho, chegue. Tem uma cadeira esquerda aqui, tá? Quer, ela quer. Troca aí, meu filho. Outra aqui. Então Paulo ele vai trabalhar a nossa tão graciosa doutrina da justificação. Então ele vai dizer que a solução para se livrar, né, da condenação e da ira de Deus é buscar a justificação pela fé. Paulo vai deixar bem claro isso daí. Olha, essa justificação ela não pode ser buscada de outra maneira a não ser pela fé. Mas fé em que, Paulo? Fé na obra de Cristo, porque a obra de Cristo cumpre os requisitos exigidos pela justiça de Deus. E aí Cristo imputa a nós vimos que a justificação pela fé é um ato forense, né? Então Cristo ele imputa a nós, aliás, Deus imputa a nós a justiça de Cristo. É como se agora nós tivéssemos um nada consta na nossa vida, e esse nada consta, ele foi elaborado justamente pela morte e pela ressurreição de Cristo. No capítulo 4, Paulo vai exemplificar como é que a justificação pela fé funciona na vida de Abraão. Tá? Ele vai mostrar que a justificação ela não vem por meio da lei, até porque Abraão foi justificado antes da lei. Então ele vai mostrar que a justificação pela fé é justamente crer na suficiência da obra de Cristo para cumprir os requisitos da lei de Deus para então salvar o homem. No capítulo 5, Paulo vai trabalhar os efeitos e as bênçãos da justificação pela fé. Dentre esses efeitos e bênçãos, nós temos a questão de estarmos livres da ira de Deus, ou seja, nós temos paz com Deus, tá? E agora nós somos adotados por Ele. Paulo também vai usar a questão do exemplo de Adão e Cristo, tá? Onde ele vai apontar justamente para a universalidade do pecado. Em Adão todos pecaram, mas em Cristo, aqueles que creem na sua obra recebem a justificação, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, no capítulo 6, Paulo ele vai tratar sobre a questão da morte e da ressurreição cristã e da vida cristã. Capítulo 6 é Paulo dizendo o seguinte, olha, ele já inicia fazendo o recurso do diatribe, né? Porque alguém pode perguntar, tá, Paulo, beleza. Então, se onde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos continuar dando razão à carne, né? Para que a graça ela possa se manifestar mais. Paulo vai dizer, não, de forma alguma. Até porque nós estamos livres do pecado justamente para não pecarmos mais. Tá? Então, a libertação que nós recebemos do pecado é para que a gente possa viver longe do pecado, e não para que a gente se entregue ao pecado. E aí, a partir do capítulo 6, Paulo ele começa a responder essa série de objeções que poderiam surgir ali. Então, do versículo 1 ao 2, Paulo ele começa com a pergunta retórica, que diremos nós então, né? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele enfaticamente responde de maneira nenhuma. Paulo ele vai usar aqui o exemplo do batismo para ilustrar isso que acontece no âmbito espiritual. Ou seja, no batismo é a representação da minha morte e da minha ressurreição como uma nova criatura. Então, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado e ressurgimos para uma nova vida com Cristo, certo? Paulo vai enfatizar também aqui no capítulo 6 que, da mesma maneira que nós fomos unidos em Cristo na sua morte, também estamos unidos a Ele na sua ressurreição. Ou seja, a nossa velha natureza pecaminosa ela foi crucificada com Cristo, de modo que nós agora não somos mais escravos do pecado. Então nós podemos controlar os nossos instintos pecaminosos. Deixaremos de pecar? De forma nenhuma.
Porque ainda somos pecadores e ainda somos assediados pelo pecado. Paulo vai tratar disso no capítulo 7, tá? Mas a graça, ela nos dá forças agora para poder resistir e lutar contra o pecado. Versículo 8 a versículo 10 do capítulo 6, Paulo continua enfatizando essa união dos cristãos com Cristo. E ele explica que como Cristo morreu para o pecado uma vez por todas, nós também devemos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. E aí, versículo 11 a 14, Paulo exorta os cristãos a considerassem mortos para o pecado e viverem para Deus, se oferecendo como instrumentos de justiça. Tá? Então, Paulo aqui no capítulo 6, ele vai mostrar que a salvação pela graça e a justificação pela fé não é uma licença, não é uma carta branca para que a gente viva pecando com essa prerrogativa da graça superabundar. Não. A justificação pela fé e a salvação pela graça é um chamado a uma vida de santidade e obediência a Deus. Então, Paulo nos leva aqui a ter essa reflexão de que somos novas criaturas em Cristo e agora a nossa vida ela deve demonstrar essa transformação pela obra do Espírito Santo em nós. Por isso devemos mortificar a nossa carne para o pecado. Do versículo 15 até o final do capítulo 6, Paulo ele continua levantando o seu argumento ali de que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Porque alguém poderia alegar que essa justificação ela só poderia ser obtida por meio da obra da lei. Paulo deixa claro que não, é pela fé, tá? E aí nós chegamos no capítulo 7, onde Paulo ele vai exemplificar a questão da liberdade cristã, tá? Só podemos entender o capítulo 7 de Romanos, e os demais, à luz daquilo que Paulo começa a trabalhar no capítulo 6, tá? Veja, até o capítulo 6, Paulo trabalhou os temas justificação, graça, santificação e vida no Espírito. Agora, no capítulo 7, Paulo ele começa a falar da relação entre a lei e o pecado. Em especial, ele vai falar da experiência de alguém que tenta viver de acordo com a lei, mas sem o poder do Espírito Santo. Então, Paulo está ilustrando aqui a vida de um homem que tenta viver de acordo com a lei, mas sem o auxílio do poder do Espírito Santo. E Paulo, para ilustrar isso, ele começa fazendo a analogia do casamento, tá? Para falar ali da relação entre a lei e o cristão. Então, ele vai afirmar que a lei ela tem poder sobre alguém enquanto aquela pessoa está viva. Por que ele usa o casamento? Porque diante da lei de Deus, um homem e uma mulher, ele fica desobrigado das suas atribuições conjugais quando este morre, tá? Então, uma das prerrogativas para alguém constituir um segundo casamento é a morte do cônjuge, certo? Mais à frente a gente vai ter a questão ali do adultério, mas aí isso já é outra história. Paulo não quer especificamente tratar de uma questão de ética aqui, tá? Paulo está usando o exemplo do casamento para ilustrar o que acontece aqui. Então, enquanto a pessoa está viva, existe esse elo conjugal. A partir do momento que a pessoa morre, você já não tem mais, você está livre, você está desobrigado do seu compromisso com aquela pessoa ali. Por que Paulo ilustra isso? Para mostrar que a lei ela tem poder sobre o homem enquanto este está vivo. Mas a morte ela põe um fim nesta relação. É o versículo 3 de 4. Isso. Então, pegando a analogia ali do casamento, enquanto uma mulher, assim como uma mulher ela fica livre para se casar novamente quando o marido morre, o cristão ele fica livre da lei quando ele morre em Cristo e passa a viver a sua nova vida agora no Espírito, certo? Agora, atentem bem, Paulo não está dizendo, e ele vai trabalhar isso no decorrer do capítulo, que essa desobrigação com a lei não significa agora que nós vamos desprezar a lei, certo? O que Paulo está mostrando é que a lei ela não possui poder para justificar e vivificar.
Veja que no capítulo 4 e 6, Paulo ele vai fazer uma ligação, aliás, no versículo 4 e 6 de Romanos 7, Paulo ele vai fazer uma ligação com o final do capítulo 6, onde ele fala sobre como a morte de Cristo ela nos liberta do domínio do pecado. Então o argumento de Paulo é que assim como Cristo morreu e ressuscitou para uma nova vida, veja, Cristo morreu e ressuscitou com um corpo glorioso. O cristão também morreu e ressuscitou para ele, para viver uma nova vida no Espírito, tá? E essa nova vida no Espírito, ela não está sujeita à lei, mas ela está sujeita à graça. E por essa nova vida estar sujeita à graça, agora o cristão pode cumprir os pré-requisitos da lei. Na sua perfeição? Não. Porque em algum momento da nossa caminhada, nós ainda iremos quebrar alguma das leis de Deus. Nós iremos mentir, nós iremos quebrar o terceiro mandamento, quebrar o segundo, quebrar o quinto, quebrar o oitavo, né? Eu sabia que ia falar isso. Então vamos lá. Capítulo 7 de Romanos, Paulo fala sobre essa liberdade do crente em relação à lei. Lembre-se que o capítulo 7 é uma continuação do argumento de Paulo em relação ao capítulo 6, tá? Que aí é uma coisa interessante, porque assim, às vezes a gente pega os capítulos e a gente pensa que cada capítulo é um argumento diferente. Não. Lembre-se que os capítulos eles foram colocados na Bíblia apenas por uma questão didática. Quando Paulo escreveu, não tinha capítulos, então era um texto corrido. Então a argumentação do capítulo 7 está embasada naquilo que Paulo falou no capítulo 6. A argumentação do capítulo 7 vai embasar o capítulo 8, que vai embasar o capítulo 9, que vai embasar o capítulo 10 e por aí vai. É continuidade, exatamente. Só que Paulo ele consegue estruturar essa argumentação de forma bem sistemática. Né? Se você pegar, por exemplo, a carta de Pedro, a construção argumentativa da carta de Pedro é bem meio bagunçadazinha. Se quiser desligar, meu filho, pode ligar. Pode puxar aí a tomada dele. Isso. Ah, tá não? Paulo ele começa fazendo essa analogia do casamento para ilustrar a relação do crente com a lei. Enquanto o cônjuge está vivo, ele não pode se casar com outra pessoa. Ou seja, a lei ela tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Versículo 4 e 6 ele vai dizer que nós obtemos a libertação da lei pela morte de Cristo. Ele vai falar que Paulo fala sobre como o crente morreu para a lei através de Cristo. E aí o propósito de Paulo explicar isso é para que os crentes eles possam vamos dizer assim, se casar com Cristo e dar frutos para Deus, tá? Ou seja, o crente ele não está mais sobre o domínio da lei, mas sobre a graça. Ligou agora. Aí do versículo 7 até o versículo 25, Paulo vai nos falar aqui da batalha do cristão, tá? Esse é um texto bem complexo para falar a verdade. Todo o capítulo 7 de Romanos é um texto bem complexo e ele sempre foi alvo de debates e questionamentos de interpretação, tá? Por quê? Existem alguns comentaristas que vão alegar que esse homem que Paulo fala em Romanos 7 é alguém que não foi alcançado pela graça. Ou seja, ele está falando de um não crente. Outros comentaristas vão entrar no consenso de que Paulo está falando de um cristão. Tá? Eu sigo a abordagem de que Paulo está falando aqui da luta do cristão. Tá? E não de um não cristão, até porque um não cristão ele não tem a preocupação da lei, de saber se está violando a lei ou não, tá? Ele simplesmente vai viver de acordo com aquilo que o seu Senhor manda, que é o pecado, tá? Então, Paulo aqui nesse trecho ele vai falar sobre lei e pecado. Então ele começa esse trecho aí afirmando que a lei é boa e santa. Tá? Mas
O pecado, ele usa a lei para produzir em nós todo tipo de cobiça. Veja, Paulo ele vem trabalhando que nós estamos desobrigados do jugo da lei. Mas ele não está dizendo de forma nenhuma que nós não temos deveres para com a lei de Deus, mas que agora, por causa da graça, nós podemos viver a lei. E ele vai explicar isso dizendo que a lei de Deus ela é boa e santa. A lei ela é boa. Qual é o problema da lei? O pecado. O problema da lei é o nosso coração pecaminoso, né? Então, o pecado, ele tem esse efeito de usar a lei para provocar a cobiça. E ele vai dar um exemplo, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai dizer que antes ele próprio, antes de conhecer a lei, ele não conhecia o pecado. Mas ao conhecer a lei, o pecado reviveu e ele morreu. É um pouco que confuso isso aqui que Paulo está dizendo. É como se, a primeiro momento, a gente entendesse que sem conhecer a lei, não havia pecado. E depois que ele conheceu a lei, então o pecado passou a surgir. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é o seguinte, olha. Antes de conhecer a lei, eu pecava, tá? Só que sem saber que aquilo ali era pecado. Antes de eu conhecer a lei, eu mentia, mas sem saber que aquilo dali ofendia a Deus. Eu fazia isso sem saber que aquilo ali era uma quebra do mandamento de Deus, tá? Mas depois que eu conheci a lei, o pecado ele veio à existência. Opa, agora eu sei que isso aqui está errado e eu morri. Morri no sentido, agora eu vejo que a minha situação é de uma mortalidade espiritual diante de Deus. Pois é. E aí uma coisa que Paulo ele aponta aqui é o seguinte, é que a lei, sem a graça, ela gera cobiça. Tem aquela velha máxima que o mundo usa muito, né? Tudo que é proibido é melhor, né? Ou tudo que é proibido é mais gostoso, alguma coisa do tipo. Pronto, é basicamente isso daqui. Então, eu sei que é pecado, mas gera prazer em mim. Então eu vou lá e faço. Pegue um adúltero, por exemplo. O adúltero, ele sabe que o adultério é errado. Ele sabe o peso de uma traição. Mas ainda assim ele faz porque aquilo gera prazer para ele. Tá? Da mesma forma o mentiroso, da mesma forma aquele que rouba, da mesma forma aquele que mata. Tá? Isso gera prazer. Ele sabe que ele é errado. Tipo o bandido que mata e rouba. Ele sabe que ele é errado. Ele sabe o que a lei diz. Mas justamente pelo que a lei diz, isso gera cobiça. E o pecado vai e leva ele a cometer aquilo dali. É basicamente isso que Paulo está falando aqui. Ele vai dizer que é o seguinte, que a lei que era para gerar vida, por quê? Porque a lei está me dizendo o que é que desagrada a Deus, então ela deveria gerar vida. Ela torna-se morte, porque o pecado aproveitou da lei para nos matar. É tipo o seguinte, olha, a lei ela era para gerar vida, porque ela era para dizer, ela diz, não minta. Só que o pecado ele se aproveita da lei para gerar morte. Por quê? Porque o pecado vai dizer o seguinte, olha, a lei está dizendo para você não mentir, mas você precisa mentir. Então, se você precisa mentir, você vai pecar, então você está morto. Tá entendendo a construção da argumentação de Paulo aqui? É um ciclo vicioso de culpa. Isso. Mas na frente ele explica melhor. Né? Versículo 18, quando ele fecha no 25. Ele dá Exatamente. É um ciclo vicioso e compulsão ao erro. Tipo, quem mente sabe que mentir é errado, mas tipo, ele não vai sentir remorso daquilo dali. Ele pode até, poxa, eu menti, não sei o quê, mas do outro dia ele tá mentindo de novo. Porque se ele abrir a verdade, só o preço. Exato. Justamente. Que vai gerar outra, que vai gerar outra, que vai gerar outra, que vai gerar outra. E aí você vê, quem impulsiona isso? O pecado. É o pecado dizendo, olha, tá errado, mas tipo, tu precisa mentir. Se tu falar a verdade, isso aqui vai dar um problema para você.
Seu chefe, se você mentir porque você chegou atrasado, seu chefe vai brigar com você, vai descontar, né? Se você contar a verdade para os seus pais, eles vão colocar você de castigo. Se você contar a verdade para o seu pastor, para o seu líder, ele vai lhe disciplinar. Então, veja como o pecado no nosso coração, ele usa a lei contra nós. Porque nós sabemos que se nós quebramos a lei, nós somos passíveis de disciplina, de julgamento, de juízo. Meu irmão agora, ele fugiu de casa para brincar com os pirralhos, para tomar banho de rio. Aí quando ele voltou, minha mãe, quando ia dar na gente, ela vinha com a mão para trás, assim. Nem adiantava ela esconder a tabica, porque a gente já sabia. Ali, né? Aí ela veio lá na ponta da rua e ela ia comprar não sei o que, e ela tem o hábito de andar com a mão para trás dele. Quando ele olhou e ela vinha, ele leu na cara dela que ela ia dar uma surra e que ela sabia onde ele estava. De lá mesmo ele pegou o ônibus que ia passando e se mandou para o centro da cidade. Danou-se. Passou 3 dias, desapareceu. Meu Deus. Apanhou mais. O meu, o resto de bicho, ficou perambulando na rua, quase que todo mundo morre por causa dessa criatura. Foi, todo mundo orando, todo mundo clamando, todo mundo pedindo misericórdia. Quando ele chegou, nele, ela só fazia abraçar e ele chorava. Quebrar a tabica nele. Só fazia abraçar e chorar. Meu filho, por que você fez uma coisa dessa? Cada mão da senhora. E aí, no versículo 13 ao versículo 20, Paulo ele vai começar a explicar melhor essa questão aí da lei, que é a questão da incapacidade da nossa carne, tá? Ele vai fazer uma distinção entre lei e pecado. A lei é boa e santa, mas o pecado é mau e produz morte. E aí ele apresenta um problema. Ora, se a lei é boa e o pecado se aproveita dela para produzir a morte, então a lei ela é pecaminosa? Ele vai responder de forma bem enfática, no grego aqui é um não enfático, não. Só que a lei, ela serve para revelar o pecado e mostrar a pecaminosidade da nossa carne. Então Paulo ele vai dizer aqui que o problema é que nós somos incapazes da nossa força em cumprir a lei. É como se a nossa carne ela fosse vendida ao pecado, tá? A nossa carne ela é vendida ao pecado e por isso ela não consegue fazer o bem que deseja e acaba sempre fazendo o mal que ela não quer, que ele vai trabalhar isso. O bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Por quê? Se eu sei o que a lei está dizendo, é porque a minha carne ela é vendida ao pecado, ela é escrava do pecado. E o escravo ele não faz outra coisa aquilo que o seu senhor ordena. Tirando se alguém aqui for patrão, mas se você chega no seu trabalho, você não dá ordens pro seu chefe, né? Seu chefe diz, vai fazer isso daqui. Não, vamos pegar os 2 militares aqui. Vocês davam ordem lá para os superiores de vocês? Aí dizia, Martins, tu vai hoje tirar serviço lá na Ilha do Retiro. Ele fazia isso comigo. Pronto, aí. Isso logo ali. Naquele chiqueiro. Logo no chiqueiro. E aí Martins vai chegar e vai dizer, não vou não quero tirar serviço lá na Ilha do Retiro não, quero ficar lá na Praça do Derby jogando dominó. Não ia, por quê? Porque tem uma hierarquia acima dele. A mesma coisa em relação ao pecado. O pecado ele é o nosso Senhor antes da graça. E aí a nossa carne é vendida, então nós acabamos nos rendendo. E aí Paulo no versículo 21 ao versículo 25 ele vai trabalhar o conflito interior do crente. Paulo ele vai descrever o conflito interior que ocorre dentro do crente, justamente afirmando que o que ele quer fazer é o bem, mas ele encontra um impedimento em si mesmo, que é a lei que impede ele de fazer. Mas a lei ela não é boa e santa? Por que a lei impede Paulo de fazer o bem? Justamente por conta da incapacidade da carne. Porque a lei está dizendo, não minta, mas a minha carne é incapaz de não mentir. E aí eu vou lá e minto. Tá? Ele se alegra com a lei de Deus no seu íntimo, por isso que eu digo que eu sigo a linha de interpretação de que ele está falando do crente aqui,
Porque Paulo está falando que ele se alegra com a lei de Deus, mas ele percebe que a carne milita contra essa lei que está na sua mente e leva o seu pensamento cativo ao pecado. E a vontade dele é fazer o bem. Né? É fazer o bem. É fazer o bem, só que ele não consegue por causa do pecado. Então, ele vai mostrar que o crente salvo, justificado, ele vai viver num conflito interior até o momento em que Cristo voltar, ou ele morrer e ter o seu corpo glorificado. É o que ele vai trabalhar em Coríntios na questão de que este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Tá? Enquanto a gente viver aqui, o nosso corpo é corruptível. Nós vamos viver essa luta aqui do capítulo 7. Tá? E aí ele clama por uma libertação dessa situação miserável que ele está. Né? Ele afirma que essa libertação só pode vir por meio de Jesus. Ele vai dizer, miserável homem que sou, quem é que pode me livrar desse corpo de morte? E ele aponta que a solução para isso é só Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele sempre vai levando o seu argumento para que as pessoas compreendam que graça, justificação e santificação depende única e exclusivamente da obra de Cristo. Não é mérito humano. O ser humano ele não tem como viver uma vida que agrade a Deus por si só. Ele precisa desse poder do Espírito Santo que Paulo trabalhou lá no capítulo 6. Está exemplificando aqui no capítulo 7, ele vai desenvolver mais ainda no capítulo 8. Então, alguns pontos a serem destacados aqui do capítulo 7. A lei é boa e santa, mas ela não pode salvar. Ela é um espelho que revela a nossa pecaminosidade e ela mostra para nós a necessidade de termos um Salvador. A única função da lei é nos apontar que nós precisamos de um Salvador. É dizer, olha, você está pecando, mas você não tem condições de sozinho se libertar disso. Outra coisa que Paulo vai mostrar é a pecaminosidade e a malignidade do pecado, que se aproveita da lei para produzir em nós morte. Paulo ele também reconhece aqui a realidade do pecado na vida do homem e a luta interna que nós enfrentamos entre cumprir a vontade de Deus por meio do poder do Espírito Santo e o pecado que habita em nós. E para isso, Paulo vai mostrar que nós precisamos depender da graça. Sem o auxílio da graça de Deus, nós não conseguiremos vencer esse pecado que habita em nós. Tá? Lembre-se que a argumentação de Paulo aqui do verbo habitar é de um morador antigo. É alguém que já mora desde que nasceu ali naquela casa. Tá? Então, é algo que já vem com você ali. Então a briga é justamente essa daí. E perseverar na santificação. Tá? E aí nós chegamos no capítulo 8 de Romanos. Tá? O capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais ricos em termos de teologia e consolo. Tá? O capítulo 8, assim, Paulo ele já está se preparando para fazer o fechamento dessa parte doutrinária da vida cristã. Tá? Paulo ele já começa de uma maneira assim fenomenal. Por quê? Raciocina comigo. Até o capítulo 5, Paulo ele tratou até o capítulo 3, Paulo tratou do problema da humanidade. O pecado, está todo mundo debaixo da ira de Deus e condenado. Não há um justo sequer. Todos estão afastados da justiça, da glória de Deus. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo ele vai trabalhar a beleza da salvação pela graça e a justificação pela fé. Só olha, apesar do problema ser tão grave, Deus providenciou um meio e uma solução para que nós pudéssemos sair desse jugo de ira e de condenação. No capítulo 5, Paulo vai fazer todo aquele trabalho ali de mostrar as bênçãos da justificação pela fé.
No capítulo 6, Paulo já vai puxar um pouco mais para a questão de que, olha, só que tem um porém. Ser alcançado pela graça e ser justificado não é prerrogativa para viver a vida de qualquer jeito. Ao contrário, eu preciso viver de acordo com essa novidade de vida. No capítulo 7, Paulo vai trabalhar algo muito pesado. Ele vai dizer, olha, existe um conflito. Existe uma guerra no interior do cristão. Não é nem tudo flores, não. Por quê? Porque o pecado ainda habita em você e ele vai bater de frente com a lei. Você vai querer fazer aquilo que é bom e o pecado vai dizer, não faça o que é bom, não, faça o que é mal. Porque o que é mal satisfaz a sua carne. E Paulo vai falar isso. E aí ele encerra, né? Versículo 24. Desaventurado homem que sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Paulo está tipo, e agora? Qual é a solução disso? Tá, eu sou justificado pela fé, salvo pela graça, mas eu tenho que lutar contra esse pecado que está dentro de mim, contra a carne. E agora? Eu sou um miserável homem. E aí ele finaliza o capítulo 7, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Paulo reconhece a sua miserabilidade por causa do pecado, reconhece o conflito interno que ele sofre entre a carne e o espírito, coisa que Paulo vai trabalhar lá em Gálatas, nessa briga entre a carne e o espírito. E ele vai dizer, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, não se assustem, não fiquem em pânico, não entrem em parafuso achando que não há uma solução para essa guerra, para esse conflito. Não. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, é pela graça, é por aquilo que Cristo fez e pela obra dele em nós. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus e, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então a minha mente está cativa à lei de Deus. A minha mente está sendo conduzida pela graça. Apesar de, segundo a carne, eu estar vivendo de acordo com a lei do pecado. E aí Paulo começa o capítulo 8 respondendo, creio eu, que alguma possível pergunta acerca do capítulo 7, no sentido de que, Paulo, poxa, então a gente está condenado. Então a gente nunca vai ter garantia de que nós seremos salvos, de que nós seremos aceitos por Deus. Então a nossa salvação ela não é segura, porque eu estou no meio de um conflito aqui. Lei de Deus, lei do pecado, espírito, carne. Qual é a garantia, Paulo, que eu tenho de que eu vou ser salvo? Porque eu sou pecador, o pecado habita em mim. É uma guerra constante. E aí? E aí Paulo começa o capítulo 8 falando, agora, pois, esse agora, pois, indica o quê? Agora, salvos pela graça, justificados pela fé em Cristo Jesus, tá? Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele começa aqui afirmando que aqueles que estão em Cristo Jesus não sofrerão condenação alguma, tá? E aí ele elenca alguns pontos chaves aqui dentro desse capítulo, como a lei do Espírito que vai dar vida, a nossa adoção como filhos, o anseio pela redenção por parte da criação e o fato de que nada vai poder nos separar do amor de Deus, tá? O Hernando Dias Lopes, no comentário dele, ele vai dizer que Paulo, ele desce, no capítulo 7, as mais baixas regiões do desespero humano, né? Quando ele chega àquela contestação lá do versículo 24 do capítulo 7. Mas no capítulo 8, ele sobe às regiões mais altas, exultando a graça e a glória de Cristo, porque ele responde com confiança, olha, apesar disso, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, no capítulo 7, o nosso ego, ele está no centro e o resultado é a morte. Mas no capítulo 8, Paulo vai dizer o seguinte, olha, não há o que temer, não há condenação, por quê? Porque agora, nessa nova vida que nós temos, é o Espírito Santo que está no centro da nossa vida.
E por essa razão, o resultado que nós temos é vida, tá? Existe um teólogo e um comentarista bíblico que vai dizer que essa seção aqui de Romanos é considerada também o Pentecostes da carta aos Romanos, porque é onde Paulo vai trabalhar aqui de maneira mais vívida a questão da ação do Espírito Santo, tá? John Stott, no seu comentário bíblico, ele vai dizer que existe um contraste essencial aqui que Paulo apresenta entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo, tá? Ou seja, John Stott ele explica que não haveria discipulado cristão sem o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos vivifica, que nos anima, que nos sustenta, que nos orienta, que nos conduz numa vida de santificação diante de Deus. É por isso que, sem a obra do Espírito Santo, o homem ele não pode viver de forma que agrade a Deus, tá? E aí, existem algumas verdades que Paulo ele trabalha aqui, tá? A primeira delas é a atividade salvadora de Deus por nós, tá? Então, a primeira verdade que nós vemos aqui é essa atividade salvadora de Deus por nós e o ministério do Espírito Santo atuando em nós. Então, vê lá, versículo 1 e 4 do capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja que Paulo aqui ele já traz uma palavra de esperança em relação àquele que ele trabalhou no capítulo 7. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, o que é que era impossível à lei? Da vida. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Então, o homem não pode salvar a si mesmo. Essa é uma das mensagens assim que Paulo bate muito na tecla em Romanos. O homem não pode salvar a si mesmo. Tá? Nenhum predicado moral do homem pode torná-lo justo diante de Deus. Eu pago meus impostos em dia, pago IPTU e IPVA em dia, nunca fraudei alguém, nunca desonrei meus pais, sempre vivi certinho dentro da sociedade. Não, meu amigo, você pode viver de forma ética, corretamente, como for. Isso não te dá pontos de justificação com Deus. A lei, embora espiritual, santa, justa e boa, não pode justificar e nem salvar ninguém. Ao contrário, a lei ela dá ênfase ao nosso pecado. Ela olha, tu é pecador. Você olha a lei e diz, poxa, como pecador eu sou. Sou muito pecador. Mas não é pouco, não. É muito pecador. Ela falando, né? Você está falando de Jesus para ela, ela está voltando, que ela precisa, né? Chegar, mas que ela não consegue. Ela se acha assim muito pecadora, né? E ela diz que só quando se preparar, ela vai na igreja, vai. E olha, mas nunca vai estar preparada, né? E essa questão não é pelo que nós fizemos por Jesus, é pelo que Jesus fez por nós. Meu filho nos conselha a ela, então ela fosse na igreja. Justamente, é mostrar para ela que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ninguém está preparado, não existe. Não, quando eu estiver preparado, eu vou assumir um compromisso. Você nunca vai estar preparado, meu irmão. Nunca. Você pensa que um dia você vai estar preparado, mas você não vai estar, porque a lei, ela não tem esse poder de vivificar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então é por meio dessa ação dele. Tem sede do evangelho, mas não se acha preparado. Pois é. Então, a lei, o propósito também da lei não é tirar o nosso pecado. O propósito da lei é nos convencer do nosso pecado. O papel da lei não é ser o nosso salvador. Por isso que eu falei, quando a gente trabalhou o capítulo 4,
que é um equívoco achar que a salvação no Antigo Testamento se dava por meio da lei. Não. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para me convencer do pecado e me apontar aquilo que vai poder me salvar. Então o papel da lei não é ser o nosso salvador. O papel da lei é ser o nosso pedagogo, a fim de nos conduzir ao nosso salvador. É o crime de conduta, né? Aham. E aí... É o quê? O bicho O bicho de conduta. Incrível. Não, o bicho do comida. Não, é Eu vi incrível. você ligou as coisas hoje. E aí Paulo aqui no capítulo 8, ele vai mostrar como Deus fez o que a lei não podia fazer por nós. Então, primeiro ponto aqui, no versículo 1, nós temos um fato fabuloso aqui. Somos justificados por Deus por intermédio de Cristo e estamos livres da condenação. Então a justificação, ela me livra da condenação. Tá? Esse foi um dos problemas que Martinho Lutero ele sofria. Lutero, ele não conseguia entender a justiça de Deus. Ele sempre se achava indigno de estar diante de Deus por causa dos seus pecados. Por isso que ele vivia se autoflagelando, fazendo as punições e tudo mais. Ele sofria muito com isso daqui. Ele achava que ele estava condenado. Por mais que ele fizesse as boas obras, por mais que ele fizesse tudo aquilo que o rito do seu monastério exigisse, ele ainda se via condenado. É interessante que tem crente que vive nessa situação. Tem crente, é terrível quando você pergunta para um crente, e aí, você tem certeza da sua salvação? Ah, não sei lá, Deus que sabe. Amigo, se Cristo te alcançou, se você vive de acordo com o Espírito, se você dá frutos, você pode, com o peito aberto, declarar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou-se. Tá? Então, a justificação, como nós vimos, ela é um ato legal, é um ato forense de Deus a nosso respeito. Tá? Então é Deus em Cristo imputando a justiça dele a nós. É tipo, ó, Lucivaldo, ele está livre da culpa. Mas não é porque Lucivaldo conseguiu se livrar da culpa. É porque alguém assumiu a culpa de Lucivaldo e derramou sobre Lucivaldo a sua justiça. Tá? Cristo assumiu a nossa culpa e nos deu a sua justiça, para que então nós pudéssemos viver livres dessa condenação. Paulo está dizendo aqui no versículo 1 que nós estamos quites com a lei de Deus. É o que eu falei, a questão do nada consta. Quando você vai fazer, sei lá, financiamento, inscrição em concurso, sei lá, pede o quê? Um nada consta. Ah, o nada consta eleitoral, o nada consta na Polícia Federal, estadual, que é o quê? É um documento emitido por um órgão dizendo que você está quite com a lei. Ou seja, você não está devendo nada à lei, você não está devendo nada à justiça brasileira. A justificação pela fé é justamente isso. Diante de Deus, nós estamos quites com a lei. Nós estamos quites com a justiça divina. Nós estamos quites diante do justo tribunal de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode nos acusar, porque Deus é quem nos justifica. Paulo vai falar isso lá aqui no capítulo 8, no versículo 33. Logo, ninguém pode nos condenar, nem mesmo a lei pode mais nos condenar. Porque Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por nós, e o resultado disso é que o Espírito Santo habita em nós e nenhuma condenação há por meio da justificação em Cristo Jesus. John Murray, ele vai apontar no seu comentário que essa expressão aqui, nenhuma condenação, ela se refere à libertação não apenas da culpa, mas também do poder escravizante do pecado. Ou seja, o pecado ele não pode mais nos escravizar. Tá? F.F. Bruce comenta
que a palavra condenação aqui no grego, a palavra katakrima, não significa provavelmente a condenação, mas a punição que segue uma sentença, tá? Quando Paulo fala que todos os homens estão condenados, é que todos os homens já foram sentenciados diante da justiça de Deus. Pecadores que merecem a morte, tá? Não é somente fulano virou, não é somente que nós viramos réus diante de Deus, mas é que nós já fomos condenados diante da justiça de Deus. O justo juiz já decretou a sentença. Então, enquanto você é réu, você pode ali, né? Não sou manjo muito de direito, mas enquanto você é réu, você pode ali recorrer, desfrutar da liberdade, mas quando o juiz bate o martelo decretando a sentença, agora você tem que pagar pela a justa punição pelaquilo que você cometeu, pela quebra que você fez da lei. É a mesma coisa. A condenação significa justamente isso, a punição que se segue a sequência. Tá? E aí, estando em Cristo, nós estamos livres dessa condenação. Cristo ele nos liberta dessa justiça, dessa punição seguida de sentença declarada por Deus. Por isso que Paulo afirma aqui de forma enfática que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora perceba, para quem está em Cristo Jesus. Se não está em Cristo Jesus, está condenado. Acabou. É quem está em Cristo Jesus, verdadeiramente. E quem é que está em Cristo Jesus? Aquele que dá frutos, aquele que vive uma vida de santidade, aquele que vive em obediência à lei de Deus. E você observa esse estado. Tem outras passagens também que apresentam isso. Justamente porque Paulo ele trabalha muito isso, que ou você está na carne ou você está em Cristo. No capítulo 5, Paulo ele trabalha isso. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. E isso define o rumo da tua vida. Não tem para onde, só existem duas categorias de pessoas no mundo, as que estão em Adão e as que estão em Cristo. Por isso que eu falei, não tem simpatizante do Evangelho, não tem amigo do Evangelho. Não. Ou você está em Adão ou você está em Cristo, ponto final. Agora quase que você subiu. Pois é, não tem quase. Ou é ou não é. E aí, no versículo 2, nós temos uma explicação aqui magnífica acerca disso. Né? Paulo ele vai dizer o seguinte, que na antiga ordem, né, nós estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte. E nesse tempo em que nós estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte, o fruto que nós colhíamos era somente a escravidão. Só que agora, nós estamos debaixo da lei do Espírito. E a lei do Espírito, ela nos dá vida. E o resultado disso é libertação. Tá? Se a ênfase do versículo 1 ali de Romanos era que nenhuma condenação há, a ênfase do versículo 2 é que nenhuma escravidão há. Ou seja, nós não somos condenados e nós não somos mais escravos do pecado. Tá? Mais uma vez, citando o F.F. Bruce, ele vai dizer que a velha escravidão da lei foi abolida. Foi abolida. E o Espírito Santo agora introduz os crentes numa nova relação como filhos de Deus, nascidos livres. Então esse novo... Veja, todo homem nasce escravo. Todo homem nasce escravo do pecado. Paulo ele vai ilustrar isso daí muito, de forma bem alegórica e visível em Filemão. Todos os homens nascem escravos, mas ao nascer de novo, somos introduzidos à liberdade por meio da ação do Espírito Santo. Então deixamos de ser escravos do pecado
e agora somos livres. É por isso que Paulo chega para Filemão e fala, olha, Onésimo já não é mais escravo, Filemão. Receba-o como um irmão na fé. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Pense ali na tipologia de Paulo, como a tipologia de Cristo diante do Deus Pai, dizendo, olha, estes daí já não são mais escravos do pecado. Agora eles são filhos. Então receba-os assim como você recebe a mim como filho amado. E aí Paulo, mais à frente, ele vai ilustrar isso daí com a belíssima doutrina da adoção. Somos adotados ali. Só que aí vem a pergunta, nós fomos libertados do quê? Da lei, do pecado e da morte. E como é que nós fomos libertados? Pela lei do Espírito de vida. Então o Espírito, ele é o doador da vida física e espiritual. É Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos dá um novo nascimento. É Ele quem comunica a vida de Deus e esculpe em nós o caráter de Cristo. John Murray vai dizer que a lei do Espírito de vida é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livres do poder do pecado que conduz à morte. E como ser cheio do Espírito? Paulo vai falar em Efésios. Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não os tornem insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, como é que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é buscar a presença do Espírito Santo por meio da oração, por meio da palavra, por meio das ações de graça, por meio da comunhão dos santos, por meio da vivência na igreja, pelos meios de graça que o Senhor nos deixou. Então essa é a forma como o cristão ele se enche do Espírito Santo. E esse encher-se aqui é algo contínuo, tá? Não é tipo eu chegar esse... Josimar, enche ali essa garrafa para mim. Ele vai lá, enche, traz a garrafa cheia. Pronto, acabou, tá? E agora a garrafa está aqui pela metade. Não, o encher-se aqui é algo contínuo. É como se eu botasse essa garrafa debaixo de uma torneira, a água caísse aqui e ficasse transbordando, transbordando, transbordando sem parar. Então a garrafa ela sempre vai ter que estar cheia, tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia que Paulo ele fala aqui. Pegue lá para vocês irem tomando um cafezinho. Você traz água? Esse café é feito que hora? Foi de ontem. Dá pra cá. Foi de ontem. A senhora não acha que o professor está falando muito alto? Oi. Foi. Ligou da hora. Essa turma aqui não perde tempo, não. Martins é Outra coisa que nós vamos ver aqui, no versículo 3, é... Não tá no pique mastigado. Tá vendo tu, Ricardo? Essa irmã é uma calada. Eu não. Então veja aqui que Paulo ele vai apontar algumas questões aqui para mostrar essa questão
do Espírito que traz vida. Primeiro é a questão da impossibilidade da lei, como já falamos. A lei não pode nem justificar e nem santificar. Tá? Segundo, a intervenção divina. O que a lei não podia fazer, Deus fez. Essa é a beleza da graça. Ele enviou ao mundo o seu próprio Filho para morrer e nos salvar. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de fazer isso. Nós não tínhamos força, poder para isso daí. Tá? Então, a nossa salvação é um projeto que Deus elaborou desde a eternidade. Deus, o Pai, realizou, Deus projetou, o Filho realizou e o Espírito Santo aplicou. Então, Deus nos justifica por meio do Filho e nos santifica por meio do Espírito. Outra coisa que Paulo aponta aqui é a encarnação de Cristo. Ele vai dizer que Cristo entrou no mundo em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Paulo ele escolheu muito bem as palavras aqui para mostrar isso daqui. O que é que Paulo quer dizer? É que a encarnação, ela pôs o Filho na mais estreita das ligações possíveis com a nossa condição humana. Ou seja, a encarnação coloca o Filho nessa condição pecaminosa, mas sem se contaminar com o pecado. É esse o sentido do que Paulo fala aqui, tá? De que o Filho participou da nossa condenação e ele venceu o pecado na carne, tá? Depois Paulo, no finalzinho do versículo 13, ele vai falar da condenação do pecado, tá? Ou seja, com efeito, Deus condenou na carne o pecado. Mas sobre Cristo, na verdade, Deus lançou todos os nossos pecados lá na cruz. Isaías 53:6. Tá? Cristo carregou no seu corpo todos os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Eita lei. Não, tá furado. Dois pontos. Menos 2 pontos. Aí, em quarto lugar, Paulo ele vai mostrar que quando Cristo morreu, nós morremos com ele, tá? Quando ele cumpriu a lei, isso aqui é fantástico, gente. Quando Cristo cumpriu a lei, em Cristo, nós também cumprimos a lei nele. Então, por isso, isso é a justificação pela fé. Deus olha para nós e vê a justiça do Filho, então ele enxerga que no Filho nós cumprimos a lei. Passado, presente, futuro. Porque o Filho cumpriu a lei e nós tivemos essa ligação com o Filho, então por isso nós também cumprimos a lei no Filho. No versículo 2 do capítulo 8, isso aí fica bem... Uhum. Então, a lei ela não foi revogada, mas ela foi cumprida. Né? Porque nós estamos em Cristo e os preceitos da lei se cumprem em nós porque eles se cumpriram em Cristo. Tá? E pelo fato de estarmos no Espírito, não mais na carne, nós andamos no Espírito, ou seja, nós andamos numa nova dimensão espiritual. Tá? John Stott ele vai dizer que esse capítulo 4 de Romanos, Paulo ele vai mostrar aqui uma forma de compreendermos a santidade da vida cristã. Por quê? Porque primeiro ele vai mostrar que a santidade é o propósito supremo da encarnação e da expiação de Cristo. O propósito de Deus não era somente nos justificar e nos livrar da condenação da lei. O propósito de Deus era nos santificar por meio da obediência do Filho aos mandamentos da lei e agora aplicados em nós. Justificação, graça e santificação. São coisas que andam juntas. Eu não posso ser justificado sem ser santificado. Eu não posso receber a graça e não viver uma vida de santificação. Tá?
Outra coisa é que a santidade ela consiste justamente em cumprir a justa exigência da lei. A lei moral não foi abolida para nós. Ela deve ser cumprida ainda. Os 10 mandamentos ainda devem ser cumpridos. Só que, embora a lei não seja a base da nossa justificação, viver a lei é fruto da nossa justificação. Então, o justificado viverá de acordo com a lei. Não porque ele foi justificado pela lei, mas porque ele foi justificado pela fé, na graça. O Espírito habita nele agora e aí ele vai poder dar o fruto da lei. Tá? E justamente isso é obra do Espírito Santo. Então a santificação, a santidade, ela é obra do Espírito Santo. Tá? Então, sem a ação do Espírito Santo, nós não podemos viver uma vida de santidade. Bom, e aí Paulo ele vai começar agora, a partir do versículo 5, a tratar, aliás, em toda essa parte aqui do capítulo 8, do ministério do Espírito Santo em nós. Tá? Ele vai mostrar no versículo 2 que o Espírito Santo nos liberta da escravidão. Ele vai mostrar no versículo 4 que o Espírito Santo nos capacita a obedecer os preceitos da lei. Do versículo 5 ao versículo 8, ele vai mostrar que o Espírito Santo nos predispõe para uma vida de santidade. Tá? No versículo 9, ele vai mostrar que o Espírito Santo ele habita em nós. Tá? No versículo 10, ele vai mostrar que o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. No versículo 11, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele dá vida ao nosso corpo mortal, ou seja, o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em nós. Assim como o Pai ressuscitou Cristo pelo poder do Espírito, ele também vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito Santo que habita em nós também. Tá? Versículo 12, Paulo vai falar que o Espírito Santo é o nosso credor e nós somos seus devedores, tá? Versículo 13 vai mostrar que o Espírito Santo nos capacita a triunfar contra o pecado. E aí, aqui Paulo vai falar que existem 2 estilos de vida. Viver segundo a carne ou mortificar os efeitos do corpo, os efeitos do pecado pelo Espírito Santo. E uma pergunta que nós precisamos fazer é: o que significa mortificação? Tá? Mortificação não é masoquismo, tá? Que é alegrar-se com o sofrimento auto-infligido. Também não é asceticismo, que é rejeitar ou negar as necessidades naturais do corpo. Mas mortificar é reconhecer o mal como mal e repudiá-lo de forma veemente. Então, quando Paulo fala em mortificação, mortificar a carne, significa que nós devemos reconhecer o mal, ou eu sei que isso aqui é roubar, e eu reconheço isso daqui, só que eu preciso mortificar. E como eu mortifico? Rejeitando, negando isso daqui, repudiando. É crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos, conforme o próprio apóstolo ensina lá em Gálatas 5:24. E aí alguém poderia perguntar: mas Paulo, como é que acontece a mortificação? E a resposta dele é clara e incisiva. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a mortificar os efeitos do pecado no nosso corpo. Embora nós soframos de forma passiva o ato da justificação e da regeneração, na santificação nós somos participativos, tá? Então veja, dentro de todo o escopo da salvação, a única participação do homem é na santificação, tá? Por meio do Espírito Santo. Então, embora o poder de agir e efetuar emane do Espírito Santo, nós somos convocados a mortificar os efeitos do pecado no nosso corpo. Então Paulo ele deixa claro isso daí.
Aí no versículo 14, Paulo ele vai dizer que o Espírito Santo nos orienta como filhos de Deus. Paulo ele vai ensinar duas verdades aqui. A primeira é que a paternidade de Deus ela não é universal. Então aquele incrédulo que fala, não, mas eu mereço também porque eu sou filho de Deus. Não, filho, você não é filho de Deus não, desculpa, tá? Você não é filho de Deus não, filho. Porque a paternidade de Deus ela não é universal. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Só aqueles que foram regenerados, comprados pelo sangue de Cristo, justificados e receberam a adoção são filhos de Deus. É um paradoxo, né? O que não se julga filho de Deus. Pois é. Muitos convertidos Não sabem desfrutar dessa paternidade, exatamente. E aquele que quando a gente pega, ele dizem assim, já tem Jesus no teu coração desde que nasceu. Pois é. Gálatas 5:24. Mas ele está dormindo no teu coração. E a segunda verdade que Paulo nos mostra aqui é que a paternidade de Deus, apesar de não ser universal, ela é real e experimental. Uma vez que nós podemos ter a garantia de que, sendo guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E aí ele pega ali no versículo 15 e vai dizer o seguinte, olha, que o Espírito Santo, ele nos dá a garantia da adoção. Ou seja, nós não precisamos viver uma vida inseguros, atormentados pelo medo. Porque nós não recebemos espírito de escravidão, mas um espírito de adoção que nos permite clamar Abba, Pai. Essa palavra, essa expressão Abba, Pai, ela foi traduzida ali no grego no verbo hitosia, hiotosia, na verdade, né? Que indica uma nova relação familiar com direitos, privilégios e responsabilidades. É um nome carinhoso de chamar o pai, né? Exato. Então veja, que é justamente a junção de duas palavras, né? Uios, que é filho, e Theos, né? Deus. Então, Abba Pai, filho de Deus. Então, esse clamor Abba Pai aponta que agora, em Cristo, nós temos uma relação familiar com Deus. E essa relação familiar, ela me dá direitos, privilégios e deveres. Esse termo, ele significa ser aceito numa família como um filho já adulto. A questão da adoção aqui não é adoção no sentido de que foi adotada uma criança. Não. Era uma adoção feita por alguém que já era adulto. Então Deus ele escolhe nos amar e nos adotar e nos redimir. Em Cristo agora nós pertencemos à família de Deus. Isso aqui faz eco com o que Paulo falou lá no início do capítulo 8, que nenhuma condenação há. Por que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Porque estes agora são filhos de Deus. Desfrutam de direitos, privilégios e responsabilidades diante dele, com esse título aí, né? E aí, olhando para a palavra Abba, no sentido aramaico, né? Era um termo familiar no qual os filhos se dirigiam ao pai. Era um termo carinhoso ali. Exatamente. F.F. Bruce, ele, no seu comentário, ele cita uma colocação de Lutero sobre esse texto, dizendo o seguinte. Lutero disse o seguinte: Abba Pai é uma palavra tão pequenina e, no entanto, abrange todas as coisas. A boca não fala assim, mas o afeto do coração fala desse modo. Ainda que eu seja oprimido pela angústia e o terror de todos os lados, e pareça estar abandonado e ter sido totalmente expulso da sua presença, contudo, sou teu filho e tu és meu pai, por amor de Cristo. Sou amado por causa do amado. Por conseguinte, essa pequena palavra, pai, concebida efetivamente no coração, sobrepuja toda a eloquência de Demóstenes, de Cícero e dos mais eloquentes retóricos que já houve no mundo. Esta matéria não se expressa com palavras, mas com gemidos
gemidos que não podem ser proferidos com palavras ou com oratórias. Nenhuma língua pode expressar a grandeza dessa palavra aí. E aí o Bruce, seguindo aqui a linha do raciocínio, ele vai relembrar as implicações dessa adoção dentro da cultura judaica e greco-romana ali, tá? Paulo, ele escreve o termo adoção aqui, que para nós pode soar com certo artificialismo, né? Mas no primeiro século, um filho adotivo era um filho escolhido deliberadamente pelo seu pai adotivo para perpetuar o seu nome e herdar os seus bens. Então, um filho adotivo naquela época não era um filho bastardo. Não, era alguém que foi escolhido de forma deliberada pelo pai para perpetuar o seu nome e herdar os seus bens. A condição do filho adotivo não era nem um pouco inferior à de um filho natural, tá? Ele podia desfrutar das afeições paternas da mesma forma que o filho natural. Ele podia reproduzir a personalidade do pai da mesma forma. Por que isso é importante? E por que Paulo faz questão de falar dessa questão da adoção aqui na carta aos Romanos? Porque na época existia uma lei em Roma chamada Patria Potestas. O que era essa lei? Essa lei ela dizia que os pais possuíam poder absoluto sobre os filhos. Então os pais podiam fazer com os filhos aquilo que eles bem entendessem. Então se um filho ele desonrava o pai, pela lei, tinha direito de matá-lo. Tinha direito de puni-lo. Tinha direito de vendê-lo como escravo. Então era uma prerrogativa absoluta. O pai poderia fazer o que bem entendesse com o filho. A adoção é uma transferência de uma pátria potesta para outra pessoa. Tá? E aí nessa transferência de uma pessoa para outra, haviam pelo menos ali 4 consequências do que acontecia ali. Primeiro, a pessoa adotada ela perdia os direitos da sua antiga família e ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo da nova. Então ele deixava de ter relação com a antiga família, ele não tinha mais nenhum direito com a antiga família, nenhuma responsabilidade com ela, agora ele tem direitos, privilégios e deveres com essa nova família. Segundo, o filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Se o pai ele tivesse ali mais de um filho natural e tivesse um adotado, esse adotado também desfrutaria da partilha de bens, tá? Terceiro, legalmente, a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. Por exemplo, se aquele filho ele tivesse alguma dívida, ou com a sua família, ou com qualquer pessoa que seja, ao ser adotada, essas dívidas eram canceladas. Por quê? Porque se entendia que agora era uma nova vida, era uma nova pessoa. Eu vou tivesse agora também, né? E aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente e absolutamente filha do seu novo pai. Tá? Então veja o que Paulo está dizendo aqui. Olha a beleza disso daqui. Podemos entender que nós, como escravos do pecado, tínhamos como pai o pecado. O diabo. Vós tem por Exato. Vós tem por pais o diabo. Quando Cristo morre e nos justifica e nos dá a adoção, nós perdemos todos os direitos, privilégios e responsabilidades com o nosso antigo pai. E agora nós temos direitos, privilégios e responsabilidades com esse novo pai. E acontece tudo isso daqui. Nós nos tornamos herdeiros do nosso novo pai. Nós nos tornamos filhos legítimos dessa nova família. Toda a nossa dívida passada ela é cancelada. É por isso que Paulo vai dizer que o escrito de dívida foi rasgado. Tá? E aos olhos da lei, nós somos literalmente filhos de Deus. Isso para o contexto romano era algo assim que
super claro e entendível. Eu não preciso temer a condenação porque eu fui adotado por Deus. Ele é meu pai. E ele, sendo meu pai, ele me livrou da condenação. Ou seja, eu não tenho mais dívida nenhuma do meu passado. Em Essa contrapartida, tinha, comissão, né? em contrapartida, tinha justamente a absoluta submissão e Uhum. a disposição de fazer tudo quanto Exatamente. foi ordenado. Versículo 16, depois de falar isso, Paulo ele vai mostrar que o Espírito Santo é a testemunha da nossa filiação, tá? Não basta saber que somos filhos de Deus por adoção, mas precisamos estar conscientes disso daí. E uma coisa interessante, por que Paulo vai dizer no versículo 16 que o Espírito Santo é a testemunha da nossa filiação? Porque quando esse processo de adoção acontecia no mundo antigo, eram necessários 7 testemunhas para validar a adoção. Por quê? Porque se o pai morresse, haviam pelo menos 7 testemunhas que garantiriam que aquele filho foi de fato adotado e ele tem direito sobre os bens e a herança do pai. Então é o Espírito Santo que testemunha a nossa filiação com Deus. Então ninguém, nem o diabo, pode falar que nós não somos filhos de Deus porque nós temos o Espírito Santo como testemunha. E aí quando chegarmos naquele dia glorioso diante do Filho, nós seremos reconhecidos como filhos amados por causa do Espírito Santo, que é a nossa testemunha. Aqueles que serão rejeitados é porque nunca receberam o Espírito de vida. Achavam que tinham recebido, mas nunca receberam. Por isso que ele vai dizer, não conheço vocês não. Quem são vocês? Apartem-se de mim. Versículo 17, Paulo ele vai continuar trabalhando isso daí, dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança gloriosa, tá? Ou seja, nós não somos somente filhos, mas também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele nos selou para o dia da redenção. Ele é o penhor do nosso resgate. Veja que tudo que Paulo está falando aqui faz esse eco com o versículo 1, que nenhuma condenação há. Paulo, por que nenhuma condenação há? Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia de que aquilo que Deus começou, ele vai completar. Todo capítulo é resposta ao versículo 1. Isso. Confirmação. Paulo vai confirmando, vai desdobrando isso que ele fala ali no versículo 1. E aí Paulo agora do versículo 18 ao versículo 39, veja, Paulo ele vai trabalhar que não é a condenação. Mas aí poderia ainda surgir algum tipo de dúvida e medo por causa do pecado. E aí o que vai acontecer? Paulo vai trabalhar agora a segurança que nós temos na salvação em Cristo Jesus, tá? Veja, sobre os salvos não pesa mais nenhuma condenação e agora não haverá mais nenhuma separação desse amor de Deus. Versículo 18, Paulo vai fazer um contraste aí entre o sofrimento presente e a glória futura. Paulo ele vai contrastar ali o sofrimento do tempo presente com a glória futura, como mostrando que para chegarmos na glória futura, nós iremos desfrutar de alguns sofrimentos. Por causa do quê? Do pecado. Tá? Todos esses sofrimentos são decorrentes do efeito do pecado. Em contraste com o que somos, depois ele vai mostrar o contraste daquilo que somos e o que haveremos de ser. Tá? Embora salvos da culpa e da penalidade do pecado, ainda estamos sujeitos à fraqueza e à morte física. Então, ainda vivemos num mundo caído que geme ao nosso redor, tá? E aí Paulo ele vai mostrar como nós participamos dessa sinfonia de gemidos aqui. E aí ele vai trabalhar aqui alguns gemidos. Primeiro o gemido da criação, do versículo 18 ao versículo 22, tá? Ele vai mostrar que a criação ela também se encontra num estado de escravidão e cativeiro, tá? Só que
A criação ela entrou nesse estado não por conta própria, mas por conta do homem. Exatamente. Veja que Não, não, porque nós assujeitamos isso, ele disse. Que isso aponta para quando Deus ele chega para Adão e fala: maldita é a terra por tua causa. Então a terra, ela virou a criação, o mundo criado está cativo ao pecado por causa de Adão. Versículo 20 ele vai mostrar da questão da sujeição da criação. Então a sujeição da criação a esse sofrimento ela é involuntária. A criação ela não é agente da sua queda, ela é vítima. Tá? Ela não se submeteu, ela foi submetida a esse estado aí. O outro gemido que Paulo vai mostrar está no versículo 19 e 21, que é aliás, no versículo 19 e 21 nós vamos à expectativa da criação. Então, por causa desse jugo de pecado sobre a criação tem essa expectativa da volta de Jesus, certo? Porque ela sabe que essa volta culminará na libertação disso daí. O segundo gemido é o gemido da igreja. Versículo 23 ao versículo 25. Paulo vai passar agora do gemido da criação para os gemidos da nova criação. Do gemido da natureza para os gemidos da igreja. E aí algumas verdades precisam ser destacadas aqui. Primeira, os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, mas gemidos de esperança. Veja lá o versículo 23. E não somente ela, mas também nós quem? A igreja, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Tá? Então, os filhos de Deus gemem no seu íntimo porque têm experimentado as primícias do Espírito, têm recebido as promessas da herança futura, e aí nós ansiamos ardentemente tomar posse dessa plenitude de salvação. Um comparativo que a gente pode fazer é o seguinte: você passa o dia todinho trabalhando e o dia de trabalho foi pesado, foi estressante, foi fustigante, e aí você solta aquele gemido de eu quero a minha casa, eu quero um banho e a minha cama. Ou seja, o que te consola é a esperança de que você vai chegar em casa, tomar um banho, comer e descansar. Então, o gemido aqui da igreja é justamente isso, é esse anseio pela glória que há de vir. Só que o problema é que a igreja ela tem gemido e lamentado porque não tem desfrutado das glórias deste mundo aqui e agora. Ela não tem gemido com a expectativa daquilo que há de vir. Ela tem gemido por aquilo que ela não tem hoje aqui. Segundo lugar, é que o gemido da igreja não são gemidos de morte, mas de vida. Ou seja, nós, filhos de Deus, não gememos com medo da morte. Nós gememos pela expectativa dessa ressurreição e da Nova Jerusalém. E em terceiro, os gemidos da igreja não são aquilo que se vê, mas é um anelo daquilo que não se vê. Tá? Os filhos de Deus eles já foram salvos da condenação do pecado e estão sendo salvos do poder do pecado, mas ainda serão salvos da presença do pecado. Tá? Temos a garantia da salvação, mas ainda não temos a sua posse definitiva. E sabe uma coisa interessante, gente? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando você olha para o mundo está cada vez mais insuportável. Está cada vez mais chato. Chato? Está sendo muito generoso. Pois é. Isso é Deus fazendo com que o nosso coração não fique preso a isso daqui.
É o Espírito fazendo com que a gente clame, anseie pelo momento da nossa redenção final. Às vezes chega, nem dá vontade de sair de casa. Pois é, dá vontade de sair de casa, de ligar a televisão, de entrar em rede social, de nada. A única coisa que você faz é Jesus, volta logo. A cada notícia que eu vejo, aterradora, meu Deus, volta logo, O Senhor. pior de tudo é você ter um filho. O seu ambiente ser são porque está separado. Você ensinar os princípios bíblicos. A criatura vai para a escola, tem lá um menino que a boca são umas poças. Aí não pode isolar o menino do mundo, o menino tem que viver. Aí eles estão conversando no celular, jogando. Olha, é tanto palavrão. Um mandando o outro não sei para onde, não sei o que, chamando o outro de viado. Aí lá vai o menino, se é viado, o meu é? Esse aí. Sei o que, aquela vagabunda, o menino, né? Porque os adolescentes se tratam assim. Uhum. Na minha época, se um pirraia dissesse isso com o outro, a mãe e o pai iam bater lá. Mas agora o tratamento é esse. Aí, daqui a pouco ele, e essa vagabunda, sei o quê? Diga mais um, aí você vai ficar sem jogo nenhum. Porque o menino preso dentro de casa. Cara, você entende. Então, eu já saí dessa fase. Eu não ganhei nada. Pois é. Só trauma. Pois é. Mas é difícil. Hoje mesmo, aqui o relato de uma mãe, um menino criado com muito temor a Deus, uma preciosidade à criança. Precisa ver o discurso desse menino de 8 anos, falando sobre Jesus. Uma coisa fantástica, fantástica. Aí tem só um amiguinho que volta com ele da escola. Esse amiguinho foi o caminho todo, agredindo ele verbalmente e fisicamente, Ixi. chamando ele para briga. E ele não sabia o que fazer, porque tinha que perdoar e não podia retribuir da mesma forma. Chegou em casa desesperado, passando pelo discipulado da igreja, né, incutindo as verdades bíblicas e no cotidiano tendo que passar por isso. Como é que a mãe vai lidar com isso? Pois é. Muito doloroso, muito difícil, minha gente. É uma carnificina. Demais, demais. E aí o terceiro gemido é o do Espírito, que está lá no versículo 26 e 27. O apóstolo Paulo aqui, ele passa do gemido da criação e da igreja para o gemido do Espírito. É uma ordem crescente, tá? É como se Paulo aqui ele fosse um regente, né? Um maestro de uma sinfonia, começa ali suave, e dá aquela intensidade ali, tá? Ou seja, os gemidos eles estão presentes na terra e também no céu. Dentre os filhos de Deus, até mesmo nas entranhas da própria ali, divindade. Então, o que é que ele vai mostrar aqui acerca desse gemido do Espírito? Primeiro, é que o Espírito ele geme na assistência a nós em nossas fraquezas. Veja, Paulo vai dizer no versículo 26, e também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis, tá? E aí Paulo ele vai mostrar primeiro que nós temos fraquezas. Nós não somos fortes, nós somos fracos. Nós somos limitados, nós somos contingentes. Temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. E por causa disso, o Espírito nos ajuda em meio a essas fraquezas. Gente, é algo assim fabuloso a obra da salvação. Esse da adoção mesmo. Estou aqui impactada. Em tudo, Deus opera a salvação em nós. Aí ele vai dizer que também o Espírito ele geme por nós porque nós não sabemos orar como convém. John Stott ele vai explicar dizendo que a nossa fraqueza ela decorre justamente do fato de não sabermos orar convenientemente. Somos fracos porque não conseguimos manter uma comunhão ininterrupta com Deus. Essa é a razão da nossa fraqueza. Porque nós não conseguimos manter uma comunhão sem interrupções com Deus. A nossa comunhão com Deus ela sempre oscila. Justamente por conta da fraqueza da nossa carne, por causa do pecado.
E justamente por causa dessas oscilações é que o Espírito ele geme por nós, ele intercede porque nós não sabemos orar como convém. Tem dia que a gente pega o céu com a mão, mas tem dia. Pois é. Até do céu. Então veja que o nosso maior problema não está nas nossas fraquezas em si, mas no nosso distanciamento daquele que é onipotente. Um teólogo chamado Geoffrey Wilson ele vai dizer que a inabilidade da oração não é apenas uma ilustração da fraqueza do crente, mas ela é também a explicação da fraqueza do crente. Não me lembro quem foi que disse que se somos fracos na oração, somos fracos em todo o resto. Se somos fracos na oração, seremos fracos em todo o resto. Porque é através da oração que nós somos fortalecidos por meio desses gemidos do Espírito Santo. Tá? E aí, Paulo vai dizer também que o Espírito Santo ele nos assiste em nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo ele não nos escurraça, ele não nos pune, ele não nos julga por causa da nossa fraqueza, ele nem sente nojo de nós. Não. Também nem tampouco ele nos deixa à mercê da nossa sorte. O Espírito Santo ele se encurva para tomar o nosso fardo e levá-lo por nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Espírito Santo, quando nós nos sentimos cansados, ele nos toma no seu colo. É ele quem nos fortalece quando o peso da vida nos pressiona além da conta. A palavra grega que Paulo usa aqui para assistir é muito mais do que somente ficar olhando. Né? Tipo, vou assistir televisão aqui, eu vou ficar olhando. Não. O sentido aqui é de assistência. É o sentido que o Espírito Santo ele toma sobre si a nossa carga, não somente para nos ajudar e socorrer, mas para aliviar carregando esse peso por nós. Um apoio, não é tipo assim, eita, eu tô vendo ali o irmão Martins subir a escada com um meio monte de sacola, eu vou ajudar ele ali a se ajeitar. Pronto, irmão Martins, está ajeitado, vai. E irmão Martins continua subindo a escada com a sacola. Não, é como se o Espírito Santo chegasse lá e pegasse, não, olha, deixa eu pegar essa sacola aqui para você que tá pesado. Isso é tão verdade. Uma vez eu estava sofrendo um momento de uma sensação de desamparo profundo. Vocês já sentiram desamparo? Oh. Quem não sentiu? Aquele desamparo que parecia uma soda cáustica, corroendo tudo por dentro. Aí eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, de onde vem isso? Por que isso? De onde vem isso? Por que isso? Me mostre a causa de tudo isso. Está sugando minhas energias, está drenando minhas forças. De onde vem isso? De onde vem isso? Oxi. Ele me levou lá para quando eu nasci. Ele conversou comigo as histórias da minha mãe. Como se eu sentasse aqui contigo e dissesse, você se lembra quando sua mãe disse assim, 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 que aconteceu isso e isso e isso. Isso é uma ferida antiga que está doendo em você agora porque foi magoada em tal aula. E você não está conseguindo lidar com isso. Pois é. E foi assim que ele fez. Olha, foi assim, ó, puf! Maior psicólogo. É isso daí. Fantástico, é muito fantástico. Abraham Kuyper, ele distingue entre intercessão do Espírito e intercessão de Cristo. Tá? Cristo intercede por nós no céu. O Espírito Santo intercede por nós na terra. Cristo, sendo nosso cabeça, intercede por nós, fora de nós, para que nós possamos desfrutar dos frutos da redenção. O Espírito Santo, nosso Consolador, intercede por nós, dentro de nós e em nosso coração, para nos assistir em nossas aflições e levar as nossas profundas necessidades diante de Deus. E aí a intercessão do Espírito Santo ela tem 3 características apontadas aqui por Paulo. Ela é intensa, ela é eficaz e ela é constante, tá? E aí no versículo 28, Paulo ele vai trabalhar agora da convicção dessa segurança que nós temos, tá? Paulo ele vai fazer uma transição agora da assistência e da intercessão do Espírito para a convicção dos salvos, tá? E ele inicia o versículo 28 dizendo justamente, sabemos, tá?
Então, o Espírito, o apóstolo aqui não está dizendo, olha, esperamos ou supomos, não, ele está afirmando, sabemos, tá? Sabemos aqui, ou seja, temos esse conhecimento. Essa palavra que Paulo usa no grego era um termo muito utilizado na matemática. É algo exato, absoluto, tá pontual ali. Não é uma linguagem hipotética, uma ideia, não é uma certeza experimental. Justamente. Então, em primeiro lugar, Paulo mostra que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida, que é um texto bem conhecido esse daí, né? Ou seja, a nossa vida ela é feita de alegria, tristeza, monte, vale, lágrimas, prosperidade, perda, fome, tudo mais. Todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Agora veja, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são boas, tá? Perder o emprego não é algo bom, mas isso colabora para o nosso bem, tá? Ou seja, Deus ele sempre transformará aquilo que é mal em bênção para cumprir o seu propósito na nossa vida. Outra coisa que Paulo mostra é que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha em toda circunstância para o bem daqueles que o amam. Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, mas para o bem daqueles que o amam. Lógico, nós temos o conceito da graça comum, que é a ação graciosa e bondosa de Deus para todos os homens, seja crentes ou não, tá? Mas aqueles que semeiam vento vão colher tempestades. O que semeiam na carne vão colher na carne. Corrupção. Ponto final. Outra coisa, Paulo nos mostra aqui no versículo 28 que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam segundo o seu propósito e não conforme o seu querer. Deus trabalha para o nosso bem, nós que o amamos, segundo o seu propósito. Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso para cada um. Esse plano de Deus não pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus vai levar os seus planos para os seus filhos até o final, tá? Então tudo está sob o controle dele. Então todas essas coisas que acontecem conosco fazem parte do plano de Deus dentro do seu eterno propósito. E qual é o eterno propósito de Deus? Versículo 29 e 30 vai mostrar que não é o eterno propósito de Deus não é nos fazer ricos nem famosos, mas nos fazer santos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas nos tornar pessoas parecidas com Jesus. Logo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito das coisas que acontecem conosco. Ou seja, estabelecido isso daí, Paulo começa a trabalhar os 5 elos da chamada corrente dourada. E quais são esses elos da corrente dourada? Versículo 29. Então, o propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem do seu Filho. E aí como é que Paulo mostra e exemplifica isso daí? Primeiro, por meio da presciência. Versículo 29. Quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele está dizendo que Deus nos amou desde a eternidade. Tá? Não é um conhecimento geral que Deus tem. Tipo, Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Não. Paulo está destacando aqui que essa presciência significa que Deus nos amou de antemão. Tá? Ou seja, conhecer é escolher, é deixar se envolver. E então, amar é escolher por amor. Tá? Deus, ele colocou no seu coração, colocou o seu coração em nós lá nos tempos eternos. Paulo vai falar isso lá em Efésios. Então, o amor de Deus, ele não foi gerado por questões de virtudes
ou méritos que podíamos ter em nós. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo, na sua escolha, e o seu amor é a causa pelo qual nós desfrutamos de todo esse processo da salvação. Aí no versículo 30, Paulo vai falar da predestinação. A predestinação é o decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. Tá? Eu não vou entrar aqui no âmbito da briga das duas correntes, porque isso a gente vê em cristologia. Tá? Estou expondo aqui o que o texto está dizendo. Então veja, Deus foi quem nos escolheu. Não nós escolhemos Deus. Veja tudo que Paulo vem construindo de argumentação. Nós éramos escravos, nós estávamos mortos, nós estávamos sob o jugo da lei. Logo, nós não tínhamos poder de escolha. Tá? Nós não tínhamos vontade de fazer aquilo dali. Basta olhar o capítulo 7. Então, ele não nos escolheu porque ele preveu que iríamos crer, mas cremos porque ele nos escolheu. Tá? O arminianismo vai dizer que nós cremos porque Deus sabia que nós creríamos. A graça preveniente. Né? Mas não é isso que o texto de Romanos aqui ele nos mostra. A eleição, mostrada aqui por Paulo, não é resultado da fé, mas é a causa. Certo? E a santidade não é a causa da eleição, mas ela é o resultado. Então Deus, ele não nos escolheu por causa das boas obras, mas ele nos escolheu para as boas obras. Então a salvação nos conduz às boas obras. Terceiro, ainda no versículo 30, Paulo vai falar do chamamento. Então o mesmo Deus que ama, conhece e elege é o Deus que chama, e chama de forma eficaz. Tá? Esse chamado de Deus é justamente essa concretização na história daquilo que Deus fez lá na eternidade. É quando o propósito de Deus ele toma essa forma absoluta. E aí Paulo trabalha em cima disso a garantia de que aquele que Deus chamou, ele não vai deixar com que eles se percam dessa glória futura. Porque eles foram chamados e forjados, como Hernando Dias Lopes vai dizer, na bigorna da graça de Deus. E isso daí não pode ser quebrado pela vontade da criatura. Tá? Esse chamado que Paulo fala aqui também não é um chamado externo, mas é um chamado interno. É quando justamente ele te chamou e você reconheceu o teu estado de miserabilidade diante da lei e do pecado. E aí nós temos a justificação. A justificação ela é um ato legal e forense de Deus. Isso aí a gente já viu. E, por fim, a glorificação. Tá? Ou seja, em Cristo, Deus já nos vê glorificado. Certo? Ele já nos vê ali desfrutando da glória eterna com Ele. Quão rico é o capítulo 8 de Romanos, não? E aí Paulo ele vai finalizar, assim, para não restar mais nenhuma dúvida. Ele vai dizer no versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, veja, depois disso tudo que eu te falei, tu ainda tem dúvidas acerca da tua salvação, acerca de que não há condenação para você, acerca de que você é filho de Deus, acerca dessa segurança que Deus te dá por meio do Espírito. Mas se ainda há dúvidas, saiba que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus ele não poupou o Filho para te salvar, você acha mesmo que ele não vai te dar graciosamente todas essas coisas que eu te falei agora? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai te acusar de qualquer coisa? Ninguém pode te acusar de nada, porque é Deus quem justifica. É o soberano juiz do universo que justifica o homem em Cristo. Quem vai condená-lo? É Cristo quem morreu e quem antes ressuscitou, ao qual está à direita do Pai, e também intercede por nós. Então, se ninguém tenta
Acusação. Se ninguém tenta acusação, quem é que vai te separar do amor de Deus? É a garantia da salvação. Não perderemos a nossa salvação. Porque essa garantia não depende de nós, depende de Deus. Se dependesse de nós, nós perderíamos. Se a salvação ela dependesse de nós perderíamos tranquilamente. Mas veja que tudo isso que envolve a nossa salvação depende de Deus, da ação do Espírito, da intercessão do Espírito, da intercessão do Filho. Aí veja o que Paulo vai dizer, olha, quem nos separará? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, que coisas? Tudo isso que acomete sobre nós, no intuito de nos tirar de perto do amor de Deus. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós vencemos tudo isso não por nós, mas por meio de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade ou qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fecha aqui falando dessa gloriosa e bendita segurança que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Tá? Então, veja toda a construção que Paulo ele trabalha aqui, toda a sua argumentação. Então, sim, irmãos, a máxima que nós conhecemos de uma vez salvo, salvo para sempre, de acordo com Romanos 8, ela é verdadeira. Porque aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, de forma nenhuma, Deus os perderá. Se alguém se perdeu é porque não fazia parte da família da aliança. Mas permanecendo, né? Sim, permanecendo. Sem se afastar. Sim. Sem apostatar. Sim, porque às vezes a pessoa de uma vez salva para sempre, aí... Começa a viver uma vida de bagaceira. Aí o cara nunca foi salvo. Porque veja o que Paulo trabalha lá no capítulo 6. Ah, por causa da graça eu vou viver agora, né? Não. E não é por isso que a maioria dos presbiterianos não pregam? Porque Deus já sabe quem serão salvos. Pois é. Faz 5 perguntas aí. Bom, pessoal, a gente vai... Mas Romanos é até 16. Sim, mas do 12 é o trabalho do livro, né? O 12 é o trabalho do livro, porque é a parte prática. Pois é, né? O ideal seria esse, mas o tempo não dá. Eu disse que aqui tinha que ser 6 meses. Pô. Pronto, o capítulo 9, 10 e 11, eu vou gravar uma aula para mandar para você. Ou melhor, eu vou pegar o curso de Romanos que eu gravei, que eu vendi, e eu vou disponibilizar para vocês assistirem o resto dos capítulos. Isso é ouro Isso puro, quer minha dizer gente. que deixou pra